as possibilidades e implicações da utilização dos conhecimentos que fundamentam o paradigma da corporeidade no processo de formação de profissionais na interface saúde e educação? A partir dessa problemática, pesquisadores da UPF buscam identificar e analisar os conhecimentos que fundamentam esse paradigma no processo de formação dos profissionais da educação e da saúde. O professor Péricles continua com a gente e neste bloco é nosso convidado aqui na Universidade Aberta, o professor Márcio Leiria, graduado em Educação Física, especialista em desenvolvimento motor e mestre em Ciência do Movimento Humano. Professor Márcio, seja bem-vindo ao programa. Professor Péricles, no primeiro bloco do programa a gente encerrou ali falando sobre essa necessidade, vamos dizer assim, de provocar uma mudança nos currículos, né, para atender esse paradigma da corporeidade. Existe resistência para isso? O que seria necessário? O que já se percebeu que é fundamental para qualificar, né, para se chegar a essa formação desses profissionais que atuam na área da saúde, na educação? Como comentei anteriormente, nós temos assim arraigado na nossa tradição ensinante certas questões que ainda nos mantêm bastante limitados em relação à incorporação de novas tecnologias. Veja que tem professores ainda hoje que não sabem usar o computador. Uma outra questão importante também é que nós entendíamos que a aprendizagem ocorria sempre do simples para o complexo. Do básico para o difícil. E as novas tecnologias, o computador, por exemplo, mostrou que os meninos, ao manusear o equipamento, eles vão aprendendo, não há uma lógica linear que orienta a aprendizagem. Ele vai lá, busca uma informação aqui, traz outra aqui, experimenta daqui, experimenta dali e vai descobrindo. É o princípio do construtivismo, construir conhecimentos, mas essa construção do conhecimento não é uma construção linear que obedece às relações de causa e efeito. A complexidade mostra que, num determinado momento, uma variável X interfere em outra, que interfere em outra, que interfere em outra. Relações de causa e efeito elas ocorrem somente na física, na química, na mecânica. Agora, quando se trata de aprendizagem, de emoções, de sentimentos e tal, essa lógica não funciona. Então, há também, por parte dos professores, uma certa resistência em aderir a essas novas tecnologias, essas novas propostas teóricas para transformar a educação, de fato, num processo de aprendizagem. E é isso que vocês estão buscando, né? Subsidiar esses professores com todo esse aporte teórico que vocês estão buscando nesses pensadores, como é o caso do Edgar Morin, do Maturana, do Capra. É isso que vocês buscam nesses autores. Exatamente. O Vygotsky também é um autor que, embora já tenha lá uns 30, 40 anos, né? Mas traz inúmeras contribuições ainda para a nossa compreensão do que é, de fato, aprender. O que envolve essa mudança de comportamentos. Maslow pensava que simplesmente da recompensa e punição nós podíamos mudar o comportamento. Claro que pode, sim, mudar o comportamento. Agora, o que envolve essa mudança de comportamento, vamos dizer assim, os efeitos colaterais dessa mudança de comportamento, a rejeição, o ódio, a emoção, o valorizar, isso muitas vezes era negligenciado em termos da escola. Uhum. Professor Márcio, o senhor também estava falando para a gente, né, que foi realizado um estudo nesse sentido, né, de verificar a questão do corpo e da aprendizagem e também na escola, mesma escola que foi realizado o trabalho pela Ana Paula. E os resultados foram os mesmos? Foram bastante semelhantes. Nós trabalhamos com atividades mais de coordenação global e encontramos que 54% das crianças que tinham problema de movimento ou de lateralidade cruzada não iam bem no processo de aprendizagem. E eu agrego ainda as questões que o Péricles comentou, o trabalho da educação interdisciplinar. Então, a importância que o professor de educação física tem nas séries iniciais para conseguir preparar as crianças com o aspecto motor e deixá-las também em condições de aprender melhor a parte cognitiva. Então, esse todo, né, como o Péricles fala, de uma aprendizagem mais global. E esse trabalho todo de formação para esses profissionais é realizado aqui na UPF? Com certeza, nós procuramos trabalhar de uma forma mais globalizada, né? Os nossos estágios
eles procuram dar essa conotação, nossos alunos saem bem preparados para essa questão de como atuar na escola, em todos os níveis. Nós temos isso, nossos estágios ensinam desde berçário até o ensino médio. Professor, mesmo que não tenha essas mudanças práticas nos currículos, é possível trabalhar assim, dessa forma mais global, então, em todas as áreas, com todas as disciplinas, de uma forma interdisciplinar? Quase tudo hoje que acontece na sociedade já está sendo visto, já estão sendo vistos desde uma perspectiva mais abrangente. A questão que nós comentávamos da violência, não adianta colocar mais polícia na rua ou aumentar ou diminuir o período de, como é que se diz, de penalidade, de punição de 18, de responsabilidade social de 18 para 16 anos. Essa é uma das variáveis, mas há um conjunto de outras questões, distribuição de renda, empregos, falta de perspectiva para essas pessoas. Então, a questão da violência não se resolve com um decreto, um ato ou uma coisa. É uma questão global que envolve um conjunto de profissionais de diferentes áreas, psicólogos, policiais, professores, educadores, a questão da prevenção, uma questão de saúde pública, a questão do cigarro hoje se diz que é um problema de saúde pública. O alcoolismo, a droga, não é o sujeito que sem vergonha, bebe porque é sem vergonha ou fuma porque não respeita os outros. Não, isso é uma questão muito mais abrangente. Entender quais são os determinantes que geram essa situação é o primeiro passo em busca de uma possível alternativa de minimizar o problema. Mas, professor, me parece que apresentando nessa proposta, dentro desse paradigma da corporeidade que vocês trabalham, de uma certa forma, provocar uma revolução aí na escola. É isso que está se propondo. Bastante. Acho que os dois podem fazer suas colocações. Vai ocasionar bastante movimento na escola, né? Principalmente na escola estadual, onde existe a unidocência, que o professor recebe e é remunerado por ser o único professor de uma turma. Isso vai ter uma repercussão muito grande no nível social, assim. E talvez, não sei se seria uma revolução, né? Mas seria nós eliminarmos um pouco as certezas. O professor, ele é certo em tudo, ele acha que tudo ele tem as certezas nossas. Nós não temos certezas nenhuma. As nossas certezas são de que nós vamos morrer um dia, e eu acho que é a única. Os outros é uma questão de interpretação e de organização das informações que nós temos e dar o sentido que a gente quer a elas. Lógico que a matemática, a física, são ciências exatas e tem determinadas questões que não se mudam assim. Agora, quando se trata de relacionamentos humanos, de comportamento, nós estamos sujeitos a variações grandes, né? Em função de um trabalho dessa forma, né, a partir dessas concepções, a hipótese é de que a gente estaria formando que tipo de cidadão no futuro? O que vocês podem trazer? No meu entendimento, eu acho que definir um perfil de cidadão e passar a atuar no sentido de formar esse cidadão é uma questão que já foi vista em alguns anos atrás e parece que não mostrou muito resultado. Quem definiria esse perfil? As elites? Então fica complicado definir. A questão é construir na medida em que as coisas vão acontecendo, né? A coisa que as necessidades vão surgindo, nós vamos construindo alternativas de solução. Talvez com uma certa previsibilidade de pensar um pouco à frente, mas sem incorrer naquele erro de definir um padrão de comportamento e perseguir esse padrão de comportamento sem se desviar. Não seria o caminho. Eu acho que não, acho na minha intenção, no meu entendimento, que não é esse caminho. Nós, na medida em que vamos convivendo, vamos construindo regras de convivência. O contexto e o conhecimento, eles são muito dinâmicos, né? E à medida que vai mudando a sociedade, vai se mudando também as formas de transformar a própria sociedade. Está certo. Professor Márcio, obrigado pela sua participação neste segundo bloco do programa. Professor Péricles, obrigado pela participação. Também. E parabéns também pelos estudos aí realizados. Obrigado. Obrigado. O Universidade Aberta de hoje termina aqui. Apresentamos para você os estudos em torno do paradigma da corporeidade. Na próxima semana, mais conhecimento científico para você. Até lá!